deles. Será proferido pela nossa irmã Soleide, está no livro de Josué, capítulo 1, e o versículo 9. Começa com a pergunta. Vou acompanhar a questão aqui. Não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Amém. Vamos ajoelhar, vamos ouvir a oração da nossa querida irmã Soleide. Santíssimo eterno Deus, aqui estamos, Pai, com os teus filhos, de joelhos na tua presença. Queremos te agradecer por esta oportunidade que nos concede de estar, Senhor, livremente reunidos na tua casa para adorar o teu santo nome. Amém. Te pedimos tua presença em nosso meio, que tudo que venhamos fazer, Senhor, tenha a tua santa aprovação, que seja para a tua honra e para a tua glória. Amém. Abençoa o mensageiro desta noite, que ele é inspirado pelo teu Santo Espírito, que a palavra que foi dita, Senhor, venha preencher o vazio das nossas almas. Amém. Abençoa todos nós que estamos aqui, como também nossas famílias. Derrama a tua graça, Senhor. Tu sabes aquilo que nós necessitamos. Nós colocamos nossos desejos, nossas ansiedades, os nossos propósitos nas tuas mãos. Atende-nos segundo a tua misericórdia. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Sois todos bem-vindos a este lugar que é a casa do Senhor. O Senhor até aqui tem nos ajudado. Estamos fazendo a primeira melhor escolha da semana. Primeiro dia da semana, onde é que nós estamos? Na casa do Senhor. Então, isso significa que durante essa semana Deus irá nos dar muitas bênçãos. Quantos acreditam? Já começamos a uma bênção boa, tá aqui na casa do Senhor. Primeiro dia. Os outros dias vai depender da escolha de vocês. Então, que Deus abençoe a cada um que se dispõe o seu tempo de vir aqui adorar o Senhor em espírito e verdade na sua santa casa de oração. E nesse espírito de adoração ao nosso Deus, vamos abrir assim momento de louvor. Quero iniciar convidando o nosso querido irmão Paulo José. Boa noite a todos. Filipenses, capítulo 2, 10 e 11 fala assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo
Cristo é o Senhor. E para a glória de Deus Pai. Amém? Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória tem o nome é Jesus. Nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar, pois minha força e vitória é Jesus. Quero ler tua palavra, quero ser cheio de teu Espírito, mas só te peço, livra-me do mal. Quero ler tua palavra, quero ser cheio do teu Espírito, mas só te peço. Nossa irmã Joelma Andrade. Preciso olhar os pés para que o milagre aconteça e tocar suas vestes para sentir o seu poder. É preciso erguer bem alto o machado para que o sacrifício apareça, inspirar muitos até que
Neste momento, peço que vocês continuem no espírito de adoração e oração também. Orem pelo pregador que vos fala, para que o que eu venho falar não seja as minhas palavras, mas seja palavras inspiradas através do Espírito Santo. Amém. Que Ele possa usar meus lábios e os ouvidos de vocês, para que possam sair daqui preenchidos através da palavra de Deus. Vamos sortear esse pão que preenche vazio, nem outro preenche, que é a palavra do Senhor. E o tema da noite de hoje, que nós iremos estudar, ele fala um pouco sobre conta. Eu até pensei em erro hoje. A matemática de Deus, quando menos é mais. Essa matemática é diferente, não é verdade? A matemática de Deus, quando menos é mais. Então vamos ficar com esse tema fixado em nossas mentes e vamos falar um pouco da história de um homem muito conhecido de vocês, tá? Só quero relembrar a história e quem conhece, a gente vai relembrar junto. Quem não conhece, nós vamos aprender do zero, tá bom? E este homem está baseado no livro de Juízes. Juízes, capítulo 6. Quem trouxe as vossas Bíblias física ou no seu celular Smart, é bom desabilitar a notificação, porque quando a gente vai ler na Bíblia não vai aparecer, né? Alguém que mandou uma mensagem, a gente vai só focar na Bíblia. Deixar Deus falar neste momento e nessa noite através do livro de Juízes. E aqui você já sabe de quem a gente vai falar, né? Vamos falar de quem? Vamos falar de quem? De quem? 1, 2, 3. Vou dar mais uma chance, tá bom? Juízes, capítulo 6. Vamos falar de quem? Gideão. A glória a Deus. Vamos falar de Gideão. E vamos iniciar aqui, olha. Os filhos de Israel, versículo 6:1. Os filhos de Israel fizeram o que era o quê? Mal.
aos olhos do Senhor. E por isso o Senhor entregou nas mãos de quem? Dos midianitas. Quanto tempo? Durante? Oi? Muitos anos? 7 anos. 7 anos. Tá bom? Próximo, pode ler o próximo versículo. Me ajudem. Versículo 2, capítulo 6. Os medianitas eram mais fortes que Israel. E por isso os israelitas fizeram esconderijo nos montes, nas cavernas e nas fortalezas. 3. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas e os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam. Versículo 4. Contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. 5. Pois tinham consagrado as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Versículo 6. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Obrigado, André. Obrigado a todos que participaram dessa leitura. Vamos fazer um pequeno esboço desse momento aqui que o povo de Israel estava passando. Vamos lá. Eu gosto de fazer a viagem no tempo. Imaginemos todos nós ali, o povo de Israel, eles sempre trabalhavam para poder comer, certo? E o seu trabalho era plantio, trigo, em específico aqui, trigo, tá bom? Mas aqui tinha cevadas, tinha os gados que ele cuidava, mas aqui a gente está falando do trigo específico. E tinha uns homenzinhos chamados midianitas. Vamos, a gente, se for olhar para a origem lá atrás, são os descendentes da esposa de Moisés, Midian, lembra lá no fundo, vamos lá para trás. Então os midianitas, eles viraram rebeldes contra o povo de Deus. Olha como eles eram espertos. Os midianitas eram especialistas em camelos. Eles foram um dos primeiros homens a adotar os camelos para poder ir ao deserto e passar muitos dias. Porque nós sabemos que o camelo ele tem a capacidade de armazenar água e passar muito tempo sem beber água. E isso facilita na jornada. E os midianitas, ele era especialista em pegar do que não era seu. Os midianitas, eles eram especialistas em pegar o que não era seu. Ele observava ali a plantação, observava quem estava arando ali naquele momento. Ele dizia, daqui a tanto tempo, porque ele sabe quando é que vai dar. Quem planta que sabe mais ou menos o tempo que vai dar a sua plantação. Por exemplo, quem planta macaxeira, quanto tempo, evangelista? Mais ou menos? 9 meses. Então vamos supor que se os midianitas vissem evangelista plantando lá e tal, por ano, com 9 meses ele passava por lá. Para fazer o quê? Colheita. Roubar. E os midianitas eram assim, eles faziam isso, e o povo de Israel passou um tempo que a mão de Deus já não estava mais com ele. Lá no primeiro versículo, quando nós começamos a ler, diz que a mão de Deus não estava mais com ele, e Deus entregou nas mãos dos midianitas, e eles passaram 7 anos sofrendo. Vamos lembrar, José foi lá no Egito, Deus fez todo aquele rebuliço, e ele passou quanto tempo lá no Egito? 7 anos para poder renovar. Você foram 7 anos da o quê? Da vaca magra, depois mais 7 anos da vaca gorda. Assim a gente conhece a história. E aqui Israel, 7 anos é um tempo que dá para passar fome, como diz um adulto, bem com força. 7 anos. E ali mais ou menos na faixa de Gaza, ó, aqui, quem está lembrando de Gaza, Israel, a guerra que está acontecendo. Vamos lá? Veja que já estava acontecendo isso, ó. Mas vamos para o contexto. Então aqui o que aconteceu? 7 anos eles passando fome e sendo oprimido pelos midianitas. Só que no último versículo que foi lido pelo irmão Duarte, ele fala que Israel fez o quê? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Não conseguiram mais suportar esse momento de passar por tribulação.
Então, quando nós estamos passando por dificuldade, o que é que nós fazemos? Precisamos fazer? Clamar. Aí, o departamento de intercessão, Carmelita. Passando por dificuldade, bota o nomezinho na Carmelita. Estou passando por dificuldade, bota na caixinha, no joelhinho e vamos clamar, porque essa batalha a gente vence de joelho. E eles sabiam disso, porém, quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa de quem? Dos midianitas. Aqui eu aprendi uma coisa. Quando nós orarmos, nós precisamos dizer quem é o problema. Não vamos dizer assim, olha, Senhor, tu sabes de tudo. Não. Diga qual é o problema. Diga qual é o problema para Deus e Ele vai resolver o problema. Não se preocupe como. Tá bom? Deus vai resolver os problemas. O versículo 8 fala: e o Senhor enviou-lhe um profeta e lhe disse: assim diz o Senhor Deus dos exércitos, eu tirei vocês de onde? Do Egito, da casa de servidão. Eu os livrei da mão dos egípcios, das mãos dos opressores. Eu expulsei e dei a vocês a terra deles. Disse: eu sou o Senhor Deus de vocês. Não adorem o Deus dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvido a quê? A voz de Deus. Irmãos, a gente pensa que idolatria muitas das vezes é a gente pegar uma imagem e se prostrar diante de Deus. Mas idolatria é quando a gente coloca qualquer coisa acima de Deus. Nós nos tornamos povo idólatra. O povo de Israel estava passando por um momento difícil porque eles deixaram de adorar o Deus verdadeiro e estavam adorando agora um Deus com D minúsculo. Eles substituíram o que tinha importância e começaram agora a cultuar Deus, mas por causa da influência das pessoas que estavam ao seu redor, que eram os amorreus. Quantas vezes a gente já foi influenciado a desviar nosso pensamento de Deus por causa das nossas amizades, por causa da influência das pessoas que nós andamos, seja no nosso trabalho, seja na igreja, tá? Não precisa ir muito longe não, na faculdade, na escola. Às vezes até dentro de casa nós não temos uma boa influência e a gente começa a visualizar aquela pessoa como referência e começamos a idolatrar, porque foi isso que o povo de Israel fez. Tirou Deus da sua primeira presença e começou a ver os amorreus como homens que poderiam ser referência. E o versículo 11 aqui diz: então o anjo do Senhor veio. Quem veio? O anjo do Senhor sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, família de Abiezer, Gideão, versículo 11 eu estou, tá? 12, filho de Joás, que estava malhando o quê? Trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Rapaz, eu estudando essa história, fiquei pensando, o que é que Gideão está fazendo no lagar? Porque o lagar, quando eu comecei a pesquisar o que era o lagar, é um lugar de plantação de uva, não é de trigo. O que era que ele estava fazendo ali? E eu fiquei me perguntando, Gideão é diferente dos outros. Enquanto estava todo mundo plantando no lugar onde era para ser plantado o trigo, Gideão fez o quê? Saiu dali, olha, pensou diferente. Saiu dali e foi plantar aonde tinha uva. Onde se plantava uva no lagar. Onde amassava uva. Ele foi plantar. Aquela pessoa que pensa fora da caixa, já viu? Aquela ele estava aí. Fulano pensa fora da caixa. Gideão começou a pensar fora da caixinha. Tudo isso para se proteger de quem? Dos midianitas. Mas você sabe o que o povo de Israel fez para se proteger dos midianitas? Foram para a caverna. Fugiram. E aqui está a essência da história. A gente muitas das vezes prefere fugir dos problemas, sendo que o problema ele fica maior. Eu sempre digo assim, ó, se você foge do problema hoje, amanhã ele mais poder. Um momento você vai ter que lidar de frente com esse gigante. Seja o gigante do medo, da fraqueza, da impotência, não sei. Alguma coisa que ele deixa impotente, que ele deixa sem você dar o primeiro passo, como já matou aqui, né? Para atravessar o mar, você tem que colocar o quê? O pé na água. Então a gente precisa pensar diferente. Enquanto as pessoas viam água ali, Deus falou, pisa. Aí
Colocava o pé na água e a água e o mar se abriu. Enquanto o povo de Israel estava indo para a caverna, se esconder dos midianitas quando ele ia roubar, porque eles sabiam que se eles fossem bater de frente com os midianitas, sabe o que aconteceria? Eles iriam perder. Eles iriam perder. E aí tem um homenzinho, posso falar isso para ele, o Zaqueu do Antigo Testamento, porque ele é considerado como um homem pequeno, literalmente. Se a gente for entrar entre no contexto aqui, um homem chamado Gideão. Gideão era aquele boiadeiro que vivia na sua fazenda, mas ele pensou diferente. Estou plantando agora no lagar. E no versículo 13, não, no versículo 12 ele disse assim: então o anjo do Senhor, aqui muitos teólogos falam que esse anjo do Senhor era o próprio Deus falando com Gideão, disse: o Senhor está com você. Como? Homem o quê? Homem valente. Como é que Deus está enxergando um homem pequenininho, cuidador de bois, que era um plantador, um homem valente? Aqui entra algo que eu estava meditando e pensando. Nós temos 3 pessoas que estão constantemente de olho na gente. Primeiro, o adversário. Quem é nosso adversário? Satanás. Diz que ele é o diabo, está ao nosso derredor. Como? Para poder fazer o quê? Então temos uma pessoa aqui nos apudiando, não temos? Nos vigiando constantemente. Primeiro. Segundo, o ser humano, as pessoas, elas nos observam. Ninguém vai dizer, olhe para a sua vida, certo? Você olha para a sua vida, mas também você olha para os outros. Vamos ser sinceros, a gente só olha para a nossa vida? Não. A gente olha para a vida dos outros. Então, nós temos uma terceira pessoa constantemente nos vigiando. Alguém, eu não vou dizer quem. Nós temos um ser humano olhando para a gente. Só que o diabo, como eu falei, ele é nosso adversário. Ele está pronto constantemente a nos acusar de algo errado que nós fazemos. O ser humano, ele só vê com o presente da pessoa e geralmente ele nos julga por aquilo que vê. Se eu chego aqui com carrão, celular, qual é o iPhone que estava hoje? Vocês? iPhone 17 Pro, aquele terno bem bacana, vocês não vão me olhar como o médico que está usando um Xiaomi agora. Não. Cheguei com uma BMW, tá? Já vão me olhar diferente. Não tem problema, é o nosso olhar. Vocês podem até me considerar a mesma pessoa, mas o nosso olhar já muda. Concorda comigo? Ou discorda? Vocês podem vir para você. Mas enfim, a gente já olha diferente. Tá bom? E nós temos uma terceira pessoa. Quem é essa pessoa? Deus. Ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente. Ele viu o nosso passado. Ele sabe do nosso presente, da potência do potencial que nós temos, e ele vê para o futuro onde ele pode nos colocar. Foi por isso que ele falou para Gideão: homem valente. E é isso que Deus está dizendo para cada um de nós hoje. Mulher valente, jovem valente, homem valente, porque ele sabe do seu potencial na frente. A gente precisa deixar de ouvir o que as outras pessoas nos dizem a respeito de quem nós somos. Nós precisamos se importar do que Deus nos vê, porque Deus vê lá na frente. Deus não vê o presente, Deus vê para o futuro. E se ele escolheu Gideão, porque ele sabia o que Gideão poderia fazer lá na frente, irmãos. O chamado de Deus para cada um de nós é porque ele sabe do nosso potencial. E Deus não chama ninguém desocupado. Gideão estava fazendo o quê quando Deus chamou Gideão? Trabalhando, lavando. Deus não chama desocupado, Deus só chama alguém que está trabalhando. E Deus, ele capacita todos. Para Deus não tem desculpa, tá, gente? Para Deus, quando Deus nos chama, não tem desculpa. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Eu colocarei palavra na sua boca. Ah, Senhor, mas eu não posso. Mas quem vai na sua frente sou eu. Ah, Senhor, mas é porque está muito difícil. Não foi eu que te mandei. Ser forte, ser o quê? Corajoso. São essas
palavras que Deus nos dá. Deus, quando chama você para qualquer ministério, Ele capacita. Porque Deus chama pessoas para capacitar. Deus não chama pessoas capacitadas. Deus capacita quem? Os escolhidos. E Deus escolheu cada um de nós. E Ele sabe o chamado que você tem. Deus sabe do chamado que cada um de nós temos. E o diabo também sabe, mas ele quer destruir o chamado de Deus na nossa vida. E Deus fala assim: eu te colocarei, ser forte, corajoso, ser valente. E a história de Gideão é uma história muito bonita. Eu vou tentar resumir um pouco mais. Mas a história de Gideão, esse homem tão pequenininho, que muitas pessoas não viam potencial, o homenzinho ali filho de Manassés, ele faz toda a diferença agora no meio do povo. Porque Deus dá um pensamento diferente, Gideão. Sabe quantas pessoas iriam nesse momento agora? Quantos midianitas tinha para destruir o povo de Israel? 32 mil homens. E aí? É pouca gente? 32 mil. 32 mil. E quando Gideão chamou o povo de Israel, sabe quantos se habilitaram? 22 mil. No seu primeiro chamado, Gideão fala: vamos batalhar, que tem ali o pessoal que a gente 135 contra 22 mil. Midianita já estava com a batalha ganha. Tá, não tá? Pela quantidade de gente. Midianita 1-0. Beleza? Aí a gente vai no segundo chamado. Quando Gideão fala assim: os medrosos caem fora. Eu não quero nenhum medroso aqui. Naquele momento, quando ele falou que era para os medrosos sair, quantos saíram dali? Aí a gente vai fazer uma contazinha. Ficaram ali agora, saíram 12 mil. Ficaram só 10 mil homens. Olha, de 22 mil, Paulo, só ficou 12 mil. Quando ele falou: saiam os medrosos, 12 mil homens medrosos ali. Ficou 10 mil. 10 mil. Aí Deus olha para Gideão e fala: Gideão, tá muito, meu irmão. Tá muita gente aí. Espera aí, Deus. 135 para 10. Essa conta de Deus não está batendo comigo, não. Porque se tem 135 mil midianitas contra 10 mil, como é que Deus está falando para mim que tem muito? Gideão, você vai fazer o seguinte, Gideão. Você vai mandar o povo beber água. Tá bom? Você vai mandar beber água. E aí Deus manda: vai, bebe água, o povo vai. Aqueles homens vão lá, homens afoitos, alguns se abaixam igual um cachorro, né? E outros fazem como? Pega a água com a mão e ó, fazer o movimento, tá? 2026 agora, eu estava fazendo uma pesquisa. Está tendo guerra, né? Lá da Palestina. Aí eu fiquei impressionado com algumas coisas que eu vi. E uma das coisas que eu vi, que até hoje, naquela época, até hoje, os jovens, os idosos, as mulheres, elas andam com fuzil, com armas. Estava lá brincando de videogame no shopping, os meninos. Foi o que eu vi o vídeo. E com fuzil nas costas. Sabe o que isso significa? Para o povo de Israel era a maior, uma das maiores coisas negativas, você abandonar sua arma na hora da guerra. E aquele povo, quando Deus falou assim: ô Gideão, vai beber água. Aquele povo que se abaixou, se curvou para beber água igual um cachorrinho, e não trazer água até a boca, porque o movimento que é feito quando você vai beber água, pegando a água, trazendo até a boca, você está aí em modo de quê? De vigilância. Está em modo de vigilância. E se a pessoa se abaixar, botar a mão e se abaixar, como é que está a guarda dele? Fraca. E diz que daquela primeiramente sobraram quantos homens? Olha a história dos 300. 300 homens. E Deus falou assim: Gideão, eu quero te
mostrando uma coisa. Eu estava fazendo as contas aqui, viu? Para cada midianita, 450 midianitas contra um israelita. E aí a luta é justa? 450 para 1? Pois foi. 135 mil homens contra 300. Equivalente a um homem para 450. Puxado, não? Puxado. Mas é aí onde está o segredo da vitória. Deus, muitas das vezes, Ele não quer ver a capacidade dos homens, não, meus irmãos. Nem para a sabedoria dos homens. Deus não quer que a minha glória brilhe, não, nos projetos que eu faço, não. Não quer que o nome de Neto seja exaltado, não. Ele quer que o nome dele seja exaltado. Em todas as coisas que nós vamos fazer, nós precisamos entender quem está à frente é Deus. E se Deus está dizendo que Ele vai estar à frente, é porque Ele vai estar à frente. E Ele vai resolver. Por isso que Ele falou para Gideão: não foi eu, Gideão, que te disse que vai ser assim. E Gideão bola uma estratégia mirabolante, fora do script, que ninguém nunca imaginou. O que foi que ele fez? Ele pegou os homens que estavam ali agora. Homens medrosos? Não. É como eu sempre digo: eu prefiro 2 que trabalhem do que 10 que trabalhem. E Deus fez isso com ele, com Gideão naquele momento. E aí ele fez o seguinte: homens com cântaro, homens com tocha e homens com trombeta. Separou em grupo de 3: 100, 100 e mais 100. E naquele momento ele falou o seguinte: vamos hoje para a batalha. E quando começou a batalha, o que aconteceu? Eles pegaram a tocha, arrumando ali, acenderam a tocha, pegaram o cântaro, começaram a quebrar e começou a tocar a trombeta. Não é assim? E o que aconteceu com o povo? Os midianitas começaram entre si a fazer o quê? A brigar entre si. Estão sendo atacados. Alguém se acordou com susto? Você se acorda suado? Pronto, eles começaram a se acordar. Lembra que eu falei que eles têm a mania de deixar na sua bainha a arma? Eles estavam com a mão aqui, os midianitas também. Eles dormiam com a arma na mão. Quando eles se acordaram, já foi matando uns aos outros. E a glória de Deus resplandeceu naquele momento. Onde quer que fores, eu serei contigo. Sou um Deus que
lado para te guiar. Não te deixe, ó meu filho, seja onde quer que andar, e ao teu lado para te guiar. Então nós precisamos ter isso em mente. Onde termina a capacidade humana, começa a oportunidade divina. Lembra? 5 pães, 2 peixinhos. Quem nunca passou por esse momento de 5 pães e 2 peixinhos? E Deus providenciar aquele momento que você estava sem dinheiro, chegar aquela conta no final de mês, principalmente, acho que quase todos trabalham com vendas. Aí aquele dia de você pagar, você era para vender X e você vende aquele X que você precisava. Ó, a providência divina entrando. Então, meus queridos irmãos, batalha todo mundo vai ter durante essa semana, mas saiba que Deus ele vai estar contigo. Precisamos saber que quando Deus ele subtrai alguma coisa, é porque Ele quer preencher a sua capacidade divina. Olha, tem quantos? 22 mil, só deixou 300. Ele subtraiu para a sua glória sobressair. E é isso que Deus quer, que nós saiamos desse nosso egoísmo, desse nosso orgulho de dizer eu consigo, eu posso. Nós somos impotentes, mas com Deus ao nosso lado, nós somos mais que vencedores. E mais que vencedores, eu não tenho nem sinônimo para dar, porque vencedor já é algo bom. E mais que vencedor. Então nessa semana, irmãos, saímos com isso na cabeça, que Deus ele preparou para vocês ser vitorioso. Na matemática de Deus, para subir é preciso descer. Para ganhar é preciso perder. Para ser forte é preciso admitir que eu sou fraco. Essa é a matemática mais estranha que eu já ouvi, mas é a matemática de Deus. Que para o mundo você só está perdendo, mas Deus ele faz algo para poder nos ajudar, para poder nos dar a oportunidade de ver o seu trabalho, a sua força divina. Eu contei, acho que vocês não estavam chegando lá não, mas ontem quando nós estávamos indo para Aquidauã, aí eu falei, olha Kelly, fale para Paulo que está tendo engarrafamento aqui em Maruim, para ele pegar outro caminho. Na entrada de Maruim, tinha um carro na minha frente e outro carro atrás, que eu consegui entrar para o Maruim. Só que eu não sabia que tinha um caminhão ali. Chegou alguém na minha janela e bateu lá. Aí eu baixei o vidro, estranhando, aí ele fez, amigo, olha as palavras que ele usou, para você não se atrasar, vamos por aqui que eu vou lhe mostrar um caminho indo para o Rosário. Olhei para trás, não entendi nada, falei, como é que ele sabe que eu estou atrasado? Tá bom, beleza, vamos. Aí depois eu comentei lá no carro, falei, Deus coloca anjo na nossa vida, né? Porque se fosse por ali eu perderia mais de meia hora. Muito mais. Chegaram quase 5 lá, não foi? Veja, Deus coloca anjo na nossa vida. Eu dei a oportunidade, para muitos que viviam ali atrás, esse cara é doido e por aí vai perder tempo. Mas Deus colocou um anjo. Hoje mais uma coisa aconteceu. Eu estava saindo, a gente foi levar a Neuza lá em casa, e na volta aí ele falou, Neto, vamos no terreno para a Heloísa dormir, que no ar-condicionado, não, só que eu falei, beleza, vamos ao terreno. Eu falei, mas eu vou dar uma calibrada no pneu do carro, antes de ir, que ontem eu não calibrei. Aí eu parei lá no posto. Quem conhece a estrada ali sabe que tem aquele Vila Nova Sobrado, né, aquelas casinhas de Vila Nova. Aí quando a gente sobe, que a gente desce, tinha acabado de um carro sair da pista e atravessado para o outro lado e esbagaçou o carro todinho. Não aconteceu nada com o rapaz. Mas o tempo, eu estava dizendo a ela, o tempo que a gente parou
para calibrar os pneus. Parecia que eu estava perdendo tempo, né? Perder tempo, calibrando. Olha a oportunidade de Deus entrando na minha vida. E Deus fazendo, me dando livramento. Ontem Ele me deu um adiantamento. E hoje Ele me deu um livramento. Nas pequenas coisas nós precisamos ver a mão de Deus. Por isso que quando Deus fala com a gente, ei, não se apressa não. E eu estava no carro, eu falei, olha, chegou 2 carros na minha frente na hora de calibrar. E eu estava observando, um chegou primeiro e o segundo. E eu comecei a comentar com ela, eu falei, olha, o rapaz que chegou primeiro está saindo depois. Eu estava atrás desse sair depois, né? E o rapaz que chegou depois saiu primeiro. Meus queridos irmãos, tem aquele hino que eu canto, né? Se anjos me guardam, né? Posso sentir. Se anjos velam por mim. Mesmo quando a gente não vê, tem anjos de Deus ali nos protegendo. Tem anjos de Deus nos guiando. Foram os anjos que guiaram a gente até aqui. E Ele vai nos levar em paz aos nossos lares hoje. E vai nos dar uma semana de vitória. Assim como deu a Gideão. Ei, se tiver algum problema, lembre da palavra? Você é valente, eu estou contigo. Ser forte e corajoso. Que Deus nos ajude e nos dê a sua graça para que possamos ter sempre em mente que o Senhor é com cada um de nós. Amém? Amém. Vamos cantar o hino para encerrar. Vaso novo. Isso aqui é uma oração, gente. Pedir a Deus para sermos um vaso novo, refazer a nossa vida e deixar Ele ser um oleiro nas nossas mãos. 530. Vamos cantar uma oração, tá bom? E essa oração possa renovar em nossas vidas e possamos ser vasos novos na mão de Deus. Ele quer ser o nosso oleiro, quer transformar tudo que é de ruim na nossa vida. Eu quero ser Amém? Vamos ajoelhar, vamos ter aqui a oração final, aqui da frente. Senhor nosso Deus, Pai que habita no mais altos céus, estamos aqui nesse momento, gratos pela oportunidade de aprendermos mais um pouco de Ti na Tua Santa Casa de Oração, todos aqui te adorando em espírito e em verdade, Senhor. Nos dá cada dia força e ânimo para ouvir a Tua voz, para sentir o Teu chamado, que possamos ser homens e mulheres fortes e valentes para poder enfrentar o mundo aí fora que já é do maligno, Senhor. Nos faz a gente vencer também nossos medos, as nossas fraquezas, para que possamos cada dia vencer também o nosso próprio eu e possamos cada dia sermos homens fortes, pessoas que o Senhor quer capacitar para o Teu reino, para sermos uma verdadeira luz para brilhar aí fora, Senhor. Assim como o hino que nós cantamos, faz a gente um vaso novo, nos quebra e faz tudo de novo, faz cada um de nós a oportunidade de recomeçarmos. Obrigado pelo hoje, Senhor, que o Senhor nos dá, a oportunidade.
o presente de Deus da nossa vida. Nos leva em paz aos nossos lares, nos conduz, nos livrando dos homens maus e dos perigos. Nos dá uma semana de vitória, uma semana de paz. Essas vezes te pedimos, de te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E em nome de Jesus nós concluímos o culto. Que a graça e o amor de Deus esteja com todos. Amém? Deus abençoe a todos. Estou despedido até o culto de quarta.